Jonas, capítulo 1, versículo 4 ao 16, diz assim a palavra do Senhor: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra, e de que povo tu és? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso? Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue contra nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Amém, a bendita palavra do Senhor. Vamos orar e rogar pela iluminação do Espírito Santo. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome mais uma vez e nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor, rogando pela Tua graça, pela Tua misericórdia e também pela direção do Teu Espírito nessa manhã, para que possamos entender, compreender a Tua palavra, mas sobretudo aplicá-la em nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a história do homem pecador é uma história que é marcada por o homem fugindo de Deus. E de alguma forma, Deus, por amor e graça, buscando o homem. E essa fuga do homem de Deus é uma fuga natural. Todo pecador nasce com esse sentimento anti-Deus no seu coração. E apenas quando alguém é alcançado pela graça de Deus, essa fuga cessa. Mas mesmo aqueles que são alcançados pela graça de Deus, mesmo aqueles que foram transformados, é possível que em algum momento da sua vida eles também sejam de alguma forma fugitivos. Eles queiram viver como errantes. E Deus, em sua graça, em sua bondade, também busca os seus. E é exatamente isso que nós estamos vendo aqui nesse texto. Deus buscando um rebelde, Jonas. Nós vimos na semana passada que Deus havia dado uma ordem muito clara, muito específica a Jonas. No versículo 2, há 3 verbos que Deus usa para descrever a missão de Jonas. Dispõe-te, vai e clama contra a cidade de Nínive. Ele devia se levantar e clamar
No entanto, nós vimos que Jonas, ele se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Jonas está nesse caminho, como eu falei no domingo passado, nesse caminho de descida, nesse caminho onde gradativamente ele vai se desviando, tentando se afastar da presença do Senhor. E aqui nesse texto nós vamos vendo Deus mostrando a Jonas que Deus é um Deus inescapável. É impossível escapar da graça, da bondade, da soberania de Deus. Aqui nós vemos Deus buscando Jonas. Obviamente Deus poderia simplesmente escolher um outro profeta. Por que não? Deus poderia levantar um outro profeta para que ele então fizesse essa missão de pregar na cidade gentia de Nínive. Mas aqui nós vemos nesse ato de Deus a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia. Deus então indo buscar a Jonas. Então desse versículo 4 até o versículo 16, nós vamos para o segundo momento do livro, onde agora nós vemos a ação de Deus em relação à fuga de Jonas. Observe que o versículo 4 começa exatamente com a palavra mas, ou seja, Jonas, Deus dá ordem, ele foge do Senhor, ele vai tentar seguir o seu próprio caminho, mas, e esse mas faz toda a diferença, porém o Senhor, há um Deus que, apesar de Jonas, vai buscá-lo. Deus ainda quer usar Jonas, e Deus então não desiste dele. Nesse texto que nós lemos, do versículo 4 ao versículo 16, a estrutura do texto, não vou entrar nos detalhes introdutórios do livro, nós já falamos domingo passado, quem não assistiu pode acompanhar o primeiro sermão e ver todos os detalhes introdutórios do livro. Mas a estrutura dos versículos 4 aos versos 16 é uma estrutura onde vários estudiosos têm observado uma natureza concêntrica, é aquilo que a gente chama, eu já expliquei em outros sermões, da estrutura sanduíche, onde o núcleo, e era muito próprio da forma hebraica de pensar, algumas vezes eles não pensavam de forma linear, mas de forma mais concêntrica, onde o núcleo, o centro, está no meio. Então o centro, segundo muitos estudiosos, está exatamente nos versos 9 e 10. É o tutano, é o centro do pensamento aqui dos versos 4 a 16, que é nada mais, nada menos a confissão de fé inusitada de Jonas e a reação daqueles marinheiros. Então aqui nós temos o núcleo central da sessão. No entanto, para facilitar inclusive o nosso raciocínio, nós podemos também seguir essa sequência, acompanhar os versos de uma forma mais linear, e é isso que eu vou fazer, dividindo em 3 aspectos centrais essa pequena narrativa. Se nós tivéssemos que dar um tema aos versículos 4 a 16, do que é que esse texto, essa pequena seção narrativa está tratando? Obviamente que essa seção narrativa, que está dentro de uma seção maior do livro, está falando a respeito da ação de Deus buscando Jonas, isso é óbvio. Mas nós podemos resumir com o seguinte título: é impossível escapar de Deus. É impossível escapar de Deus. O pecado de Jonas exposto e o difícil retorno. Então é a respeito desse tema que eu quero meditar nessa manhã com os irmãos. É impossível escapar de Deus. O pecado de Jonas exposto e o difícil retorno. Nós vemos que não apenas Deus vai buscar a Jonas, o pecado dele vai ser exposto de forma muito clara, mas nós vamos vendo agora esse difícil retorno. Jonas agora vai trilhar um caminho de retorno para cumprir a missão. E esse caminho vai começar com essa ação de Deus. Aqui, Deus então pressionando, buscando Jonas. E há pelo menos 3 ideias muito claras quando você segue esse fluxo narrativo de forma mais linear. Nós observamos primeiro, nos versículos 4 a 6, o Deus soberano busca um fugitivo alheio. Por um lado, nós vemos Deus, em sua soberania, lançando sobre o mar um forte vento, Deus que controla todas as coisas,
os marinheiros desesperados e Jonas dormindo. É uma cena profundamente contrastante isso. A que ponto alguém que foge de Deus e acha até que pode fugir de Deus, ele chega a esse ponto onde, como nós usamos uma linguagem contemporânea, o mundo está caindo e ele dormindo tranquilamente. É a primeira cena. Na segunda, dos versículos 7 a 13, nós vemos o pecado de Jonas sendo exposto, onde ele vai ser de fato descoberto, ele é a causa, e nós vemos essa declaração de fé inusitada. Jonas vai declarar sua fé em Deus. Apesar dele reconhecer que Deus era o Deus sobre todas as coisas, e isso nos mostra a diferença entre alguém declarar a fé e viver essa fé, pelo menos nesse momento da vida dele. Nós vemos essa declaração de fé inusitada de Jonas, o pecado dele é exposto, e essa declaração de fé no versículo 7 a 13, e o último movimento, que vai do versículo 14 a 16, é uma oração feita pelos marinheiros, e uma resolução improvável, ou seja, a forma como Deus vai buscar Jonas é muito improvável daquilo que nós podemos imaginar. Então nós vemos uma oração improvável, feita por marinheiros, que agora estão orando a Deus, não mais aos seus deuses, e uma resolução improvável, já que é um peixe que Deus vai usar para levar Jonas de volta a Nínive. Então, repetindo, é impossível escapar de Deus, o pecado de Jonas exposto e o difícil retorno. Em primeiro lugar, o Deus soberano busca um fugitivo alheio, versículo 4 a 6. Segundo, o pecado exposto e uma declaração de fé inusitada, versículos 7 a 13. Em último lugar, uma oração e resolução improváveis, versículos 14 a 16. Então vamos analisar em primeiro lugar os versos 4 a 6. Observe que o versículo 4, ele é o contraponto imediato da fuga de Jonas. Jonas está fugindo. Deus manda ele para um lado e ele vai para o oposto, para um lugar mais distante. E nós vimos na semana passada que por 2 vezes o narrador usa esse termo, no versículo 3, no início e no final, para fugir da presença do Senhor. Ele quer fugir da presença do Senhor. Ele não quer seguir a ordem do Senhor de pregar na cidade de Nínive. Esse é o objetivo. Então o versículo 10 também vai mostrar isso. Os marinheiros, ele inclusive vai dizer de forma, no versículo 10, se você observar, diz assim: pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor porque ele o havia declarado. Ou seja, não apenas o narrador diz que ele estava fugindo da presença do Senhor, mas Jonas confessa isso aos marinheiros. O que é que você está fazendo aqui? Ele diz: eu estou fugindo da presença do Senhor. Eu não quero seguir a ordem do Senhor. Eu não quero ir pregar em Nínive. Aqui nós vemos um homem que está fugindo da presença do Senhor, mas nós vemos o outro contraponto, Deus então buscando esse fugitivo. Aqui é uma doutrina maravilhosa que nós conhecemos como a perseverança dos santos, Deus buscando os seus. Deus então está buscando, mas observe, o Senhor, e essa palavra Senhor em letra maiúscula significa que a palavra hebraica tem a ver com o Deus da aliança. O Deus da aliança, o Deus de Jonas, vai buscá-lo. E como é que Deus, o que é que esses versos vão mostrar? Primeiro, a soberania de Deus. O livro de Jonas tem um objetivo muito claro, de mostrar que só há um Deus, que aqueles deuses que os marinheiros adoravam não eram deuses, coisa nenhuma. Eram deuses criados pela imaginação deles. É o Senhor que é o Deus soberano, que governa sobre todas as coisas. É o Deus que cria o universo e é o Deus então que tem o controle sobre a natureza. Ele tem o controle sobre o mar. Nós vemos o controle absoluto. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Literalmente a ideia no texto hebraico é que eles imaginavam que isso ia se despedaçar. É Deus o autor da ação. Aqui nós não vemos fenômenos naturais alheios que estão acontecendo. Aqui nós vemos um Deus que controla e que de forma específica está chacoalhando, está usando meios
para lembrar Jonas que ninguém pode fugir da presença do Senhor. E o texto então nos diz que os marinheiros, com medo, e essa ênfase no texto, no início e no final, eles estão com muito medo, e cada um vai clamar ao seu Deus. É por isso que existe essa estrutura concêntrica. O texto começa com esses marinheiros temendo e clamando aos seus deuses, e vai terminar no versículo 16, eles temendo ao Deus verdadeiro. Algo está acontecendo aqui. De forma maravilhosa, Deus está fazendo algo. E aqueles homens, então, cada um vai clamar ao seu Deus. Eles começam a tentar se salvar. Se você está em um momento onde o navio está naufragando, você precisa se livrar, e eles vão fazer isso, da carga, aliviar o peso. Mas o texto vai nos mostrar lá no final do versículo 5, que no meio desse caos, Jonas havia descido ao porão, se deitado e dormia profundamente. A palavra hebraica, que é bem traduzida aqui pelo nosso tradutor, é um sono profundo. Dormia como uma criança. Alheio a tudo isso. E realmente o pecado torna o homem não apenas um fugitivo de Deus. O pecado, quando alguém está indo na direção oposta dos caminhos do Senhor, o pecado vai tornando o homem embrutecido. Vai levando esse caminho para ele, vai levando para esse caminho do esquecimento, do embrutecimento, da loucura. Ele está dormindo. E no versículo 6, os marinheiros vão dizer a ele, chega o mestre do navio e diz assim, o que é que se passa contigo? Em outras palavras, você não vive em um mundo real, que mundo é esse que você está vivendo? Agarrado no sono, levanta e invoca o teu Deus, talvez assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então cada um está pedindo, é aquela história, no desespero você pede a qualquer um, mas Jonas servia ao Deus verdadeiro, ele diz assim, peça ao seu Deus. Como é que você está dormindo? E aqui nós vemos esse contraste na narrativa. De um lado há um Deus soberano que vai buscando, que vai pressionando, que vai usando o mar, as circunstâncias, usando aqueles marinheiros, e de outro um homem fugitivo que foi exposto pela palavra de Deus, um homem que se recusou a obedecer a Deus, um homem que seguiu um caminho da desobediência, um homem que seguiu uma opção de fugir da presença do Senhor, de viver uma vida errante, alheia, pródiga. Esse é Jonas. Esse é o retrato de muitos também. Muitos que estão na igreja, às vezes até se criam na igreja, passam um período na igreja e depois eles simplesmente querem seguir esse caminho da prodigalidade. Esse é um caminho de morte, de embrutecimento. Ele está lá vivendo essa vida oblívia dele, deitado, dormindo. É trágico isso. Então o primeiro movimento no texto narrativo vai mostrar esse contraste, Deus buscando e Jonas fugindo, alheio a tudo. E o pecado torna o homem exatamente, ele perde essa perspectiva não apenas de enxergar a Deus, mas ele chega ao absurdo, à loucura de achar que Deus não controla as circunstâncias da sua vida. Há muitas pessoas que pensam isso. Eles não conseguem enxergar muitos eventos em sua vida, com muitas vezes eventos até negativos que acontecem, como uma forma que Deus está usando para chacoalhar você, para dizer, acorda. E é isso que Deus está fazendo com Jonas. O texto então nos diz, o segundo movimento, que Jonas vai ser exposto. O pecado dele vai ser revelado, ele estava ali, ninguém sabia. E Deus está começando a expor Jonas. Primeiro, o rebelde já foi exposto no momento em que ele desobedeceu a palavra do Senhor. Agora ele vai ser revelado diante dos demais. E diziam uns aos outros, veja a partir do versículo 7, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e as sortes caiu sobre Jonas. Eles estão desesperados, eles lançam sortes. E obviamente essa ideia de lançar sortes
o homem pode lançar sortes, a ideia de fazer uma espécie de sorteio, é isso que eles fazem, né? Eles estão desesperados, quem pode ser? Eles estão imaginando que aquela tempestade não era uma coisa talvez natural, talvez, obviamente que a tempestade é natural no mar, mas eram marinheiros, pessoas que percebem que existia algo mais do que uma simples tempestade, então eles estão desesperados, e a sorte vai cair sobre quem? Vai cair sobre Jonas. Isso também tem a ver com a mão de Deus. É a mão de Deus que está ali, apontando. Primeiro vem a tempestade, agora vem a sorte que cai sobre Jonas. E eles então dizem no versículo 8, declara-nos por causa de quem nos sobreveio este mal. Quem é você? De onde você é? Qual a sua terra? Qual o seu povo? Eles haviam, ou seja, Deus em sua soberania, primeiro tem a tempestade, agora as sortes, ou seja, Jonas não pode fugir da presença de Deus, e parece que, ainda que o texto não diga, mas o versículo 10 vai implicitamente dizer isso, ele então vai dizer, eu estou fugindo da presença do Senhor. Ele vai confessar, o problema sou eu mesmo. Depois ele vai dizer de forma muito clara, não adianta vocês remarem, o problema sou eu. Declara-nos quem você é. E aqui nós temos o coração dessa seção narrativa dos versículos 4 a 16, que é uma declaração de fé inusitada. Observe que o Jonas diz, quem é você? Ele diz, eu sou hebreu e temo ao Senhor. Isso é inusitado, porque Jonas, ele está dizendo, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ele está dizendo, eu sirvo ao Deus único. Em outras palavras, a declaração de fé de Jonas está contrapondo aqueles ídolos dos pagãos, daqueles povos. Jonas está dizendo, o Deus de vocês não é Deus coisa nenhuma, só existe um Deus verdadeiro, é esse Deus que eu sirvo, que é o Criador de todas as coisas. Mas o inusitado é Jonas dizer, e eu temo a esse Deus. A declaração de fé de Jonas está correta. Mas ele não estava temendo a Deus como ele realmente deveria. Ele estava fugindo da presença do Senhor. E quando aqueles homens escutam essa mini declaração de fé, eles ficam possuídos de temor e dizem, que é isto que fizeste? Como é que você sabe que existe um Deus que é soberano do céu, da terra, do mar, de tudo que existe? E você então tenta fugir desse Deus? Que loucura é essa? Que contrassenso é esse? E ainda você diz que teme esse Deus, que você serve a esse Deus e você ainda quer fugir da presença dele? Será que alguém consegue escapar da presença de Deus? Aqui o pecado de Jonas é exposto, a sua rebelião é exposta. E aquela declaração de fé dele, inusitada, é confrontada. Ímpios estão confrontando a confissão de fé de Jonas. Você está confessando a sua fé em Deus e você quer fugir desse Deus que você confessa a fé? Se você sabe que o Deus que você crê é tudo isso, você quer ir por um caminho de pecado, de fugir dele? Não faz sentido, não é? E eles dizem, o que é que nós vamos fazer agora, para que o mar se acalme? E Jonas diz assim, eu sou o problema e eu seria a solução. Então no versículo 12 ele diz assim, tomai-me, lançai-me ao mar e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Mas os homens continuam remando e tentando não seguir a solução. Jonas diz, o problema sou eu. Ele foi encontrado por Deus. Deus sempre encontra pecadores, e às vezes encontra pecadores dessa forma, nos cantos alheios da vida, naqueles rincões escuros, naquele barco lá, fugindo da presença do Senhor, dormindo atentamente. Foi lá que Deus começou então a acionar Jonas. Deus começa a expor o pecado dele. Deus começa a mostrar que a confissão de fé dele não fazia sentido se ele estivesse fugindo da presença do Senhor. E aqui nós vemos exatamente isso.
o pecador, ele é exposto. Quando Deus busca um pecador, meus irmãos, Ele não apenas o busca esse pecador, mas quando Deus busca graciosamente um pecador, o pecado precisa ser exposto. Ele precisa ser clareado. A palavra de Deus é como uma lâmpada, o Evangelho é como uma luz, então ele precisa brilhar para que isso fique claro, para que o pecador entenda realmente a loucura do caminho que ele está seguindo. E é isso que Deus está fazendo. É isso que o Senhor está fazendo. E o texto então vai concluir no versículo 14 a 16 com uma oração inusitada. Porque há muitas coisas que estão acontecendo aqui. Eu quero que vocês percebam isso. Observe que no versículo 14, então clamaram ao Senhor e disseram, agora nós vamos ver os marinheiros, isso é inusitado, os marinheiros agora estão orando ao Senhor, eles não estão mais orando aos seus deuses, eles estão orando ao Senhor. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios, e fizeram votos, ou seja, através daquela terrível circunstância, nós vamos encontrar gentios, idólatras, agora se rendendo ao Deus verdadeiro, orando ao Deus verdadeiro, buscando ao Deus verdadeiro, temendo ao Deus verdadeiro e fazendo sacrifícios ao Deus verdadeiro. Eles estão agora adorando ao Deus verdadeiro. Gentios. Vocês percebem o que Deus está fazendo? Jonas não queria pregar na cidade de Nínive, porque Nínive era uma cidade gentia. Mas agora Deus está fazendo com que gentios no barco se convertam e adorem a Ele, enquanto Jonas está ali passivo a tudo isso. Que terrível lição! Deus não apenas está buscando Jonas ali no navio, mas Deus está ensinando uma grande lição. Deus não apenas converte corações, ou convertia corações de judeus, de israelitas, mas de alguma forma aqui nós já vemos o vislumbre da graça de Deus para os gentios. Esses homens gentios estão orando ao Senhor. Deus havia buscado gentios, os mesmos gentios que Jonas se recusava a pregar. Eles agora estão orando, cultuando a Deus, fazendo sacrifícios ao Senhor, temendo ao Senhor. Aqui nós temos uma oração improvável. Quando Deus busca um pecador, Deus não apenas busca o pecador, mas em muitos casos, pela sua bondade e misericórdia, Deus quer ensinar lições preciosas a esse pecador que ele buscou. É isso que o Senhor está fazendo aqui. Deus, em outras palavras, está dizendo, você não quis pregar a cidade de Nínive porque era gentio, eu vou fazer com que gentios se convertam nesse barco a mim. E aí você vai compreender o tamanho da minha graça, da minha compaixão, da minha misericórdia. Esse era um problema para Jonas, a misericórdia, a compaixão de Deus. A compaixão de Deus na mente de Jonas parece que podia apenas ser aplicada apenas aos judeus. Ele foi um profeta da compaixão, como nós vimos domingo passado, mas ele achava que realmente gentios em nenhum momento podiam ser alvo dessa compaixão. E aqui nós vemos o Senhor mostrando a sua misericórdia e compaixão para Jonas. Aqui nós vemos, irmãos, esse Deus inescapável buscando um fugitivo alheio, expondo o seu pecado, mostrando a incongruência entre a sua confissão de fé e a sua prática, e usando aquelas circunstâncias para converter os mesmos gentios que Jonas se recusava a pregar. E ainda fazendo uma resolução improvável, retornando Jonas através de um peixe. Nós vamos ver isso
no próximo domingo. Muitas coisas improváveis estão acontecendo aqui. É impossível escapar de Deus. Lembrei de uma história que eu vi recentemente a respeito de um pai que havia dado algumas ordens ao seu filho pequeno ainda, 8 anos, e ele saiu, foi no supermercado fazer algumas compras, deixou o filho em casa, a mãe estava em casa, aquelas garagens grandes americanas, e o filho fez um grande desastre, quebrou tudo, fez tudo errado, desobedeceu ao pai. E quando ele viu aquela cena, ele ficou desesperado, a criança. E ele pensou, o que é que eu vou fazer? Quando meu pai chegar aqui, vai me matar. E a criança correu e foi se esconder no closet. Entrou lá, apagou a luz do quarto e ficou lá, escondido. E o pai chegou, viu aquela cena, um desastre total. E começou a chamar por ele, nada, silêncio total. E o pai, obviamente, sabia o lugar onde ele devia se esconder, né? No seu quarto. O pai vai ao quarto, chama, olha embaixo da cama, nada. Quando abre o closet, está ele lá, no cantinho escuro, luz apagada. E o pai disse, por que você está fugindo de mim? E o filho respondeu, porque eu temia encarar os seus olhos. Eu temia encarar os seus olhos. Na verdade, quando pecadores procuram fugir de Deus, eu acho que é exatamente mais ou menos isso. Quando os filhos fogem dos pais, não é apenas o medo da briga ou da disciplina do pai, mas é de encarar os olhos do pai, de um pai que está profundamente desapontado. Mas aquele pai, vendo aquela situação do seu filho, agiu com amor, com misericórdia, chamou, levou ele ao local e disse, eu vou ajudar você a fazer isso. E mostrou graça, bondade, misericórdia. E começou a reensinar o seu filho a fazer o que era correto, a seguir pelo caminho correto. E eu acho que é isso que Deus, em sua graça, nos faz. Essa é uma grande lição desse texto. Eu quero trazer algumas aplicações importantes para nós. E a aplicação fundamental desse texto é esse amor inexplicável de Deus por pecadores. Aqui nós vemos exatamente aquele amor que nós vamos chamar em teologia dessa graça que não apenas salva pecadores, mas mantém pecadores, a perseverança dos santos, Deus buscando. Jesus diz, as ovelhas que meu Pai me deu, ninguém poderá arrebatá-las de minha mão. E aqui nós vemos esse amor de Deus buscando pecadores. Deus poderia simplesmente ter desistido de Jonas. E muitas vezes nós seguimos esse caminho de Jonas, eu e você. E talvez, em algum momento da nossa vida, nós queremos seguir esse caminho da vida errante, da vida pródiga, seguir pelos nossos próprios caminhos, fazer as nossas próprias escolhas, nos endurecemos, nos embrutecemos em relação ao Senhor, mas nós vemos esse amor inescapável, nós vemos a cruz do Calvário e aquela obra gloriosa do Espírito de nos buscar, de nos chamar de volta. Esse é o amor de Deus. É isso que Jonas está experimentando. Mas quando Deus busca um pecador, quando Deus busca você, quando Deus busca a mim, quando Deus busca a qualquer um que muitas vezes sai desses caminhos, Deus não apenas simplesmente busca e esquece. Não, o nosso pecado precisa ser tratado, precisa ser exposto. Deus precisa, exatamente como aquela ferida, precisa tirar toda a podridão para nos usar novamente. O Senhor precisa nos ensinar que Ele é Deus, que nós não podemos fugir da Sua presença. O Senhor faz isso com Jonas e faz isso comigo e faz com você. Então, se você está vivendo uma vida semelhante a essa de Jonas, achando que você pode fugir da presença do Senhor, talvez muitos que estão ouvindo aqui, que estão na igreja, mas estão errantes. Ou talvez alguns que começaram na igreja, mas estão fora hoje, errantes, alheios a tudo isso.
Você deve, nessa manhã, se lembrar desse amor de Deus. Esse amor que vai buscar você, mas que precisa tratar você. A minha oração é que você se arrependa nessa manhã, que você reconheça a loucura desse caminho de fugir da presença do Senhor e volte para os caminhos do Senhor. Aqui nós vemos que Deus é Deus sobre todas as coisas. Essa é uma lição importante desse texto. Aqui nós vemos os atributos divinos em ação muitas vezes em prol do seu povo, ou seja, Deus não apenas é soberano, é santo, é glorioso, é o Deus da justiça, é o Deus da disciplina, da misericórdia, não, Ele não apenas é isso, Ele usa esses atributos em prol do seu povo, em prol daqueles que Ele escolheu. Deus não é um Deus impassível em relação à nossa realidade, não. O livro de Jonas vai mostrar que Deus é aquele Deus que busca. E aqui nos faz lembrar exatamente aquilo que o Senhor nos ensina no Novo Testamento. Ou seja, esse amor de Deus em buscar pecadores é tão intenso que foi esse amor que levou Ele a dar o seu próprio Filho em prol de pecadores. Até onde vai o amor de Deus, a graça de Deus em buscar pecadores? A história de Jonas é apenas um vislumbre de um outro ato muito maior de amor, quando Deus dá o seu próprio Filho para morrer por pecadores. E é por isso que a Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Há festa no céu. Aqui nós vemos Deus usando toda a sua glória e majestade em prol de buscar pecadores indignos como eu e você. É isso que nós vemos nesse texto. Atributos gloriosos sendo usados para buscar, para expor e para retornar pecadores ao Senhor. Talvez Deus já esteja fazendo isso na sua vida, através de várias circunstâncias. Através de vários meios. Deus disciplina o filho a quem ama. Talvez várias coisas na sua vida estejam acontecendo. E você precisa perceber tudo isso como sendo muitas vezes uma ação de Deus para chacoalhar você, para expor você, para dizer: acorda. É impossível fugir da presença do Senhor. Um dia você vai prestar contas a esse Deus. Deus mostrou esse amor por pecadores, não apenas enviando o seu Filho, mas nós vemos na pessoa bendita de Jesus essa mesma característica divina. E hoje à noite eu vou pregar exatamente sobre isso. Se por um lado aqui nós temos esse Deus que controla o mar, nós vemos o Senhor Jesus também exercendo esse controle sobre o mar, sobre todas as coisas. Jesus controlando a natureza, mostrando também a sua divindade, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, e alertando os discípulos quando eles estão ali no meio daquele vendaval, porque vocês são tímidos de fé. Uma lição importante é que esse texto nos ensina a soberania de Deus, mas é uma soberania que deve trazer convicção, fé, aqueles que são temerosos na vida. Essa é uma grande lição também importante para nós. E outra lição é que nós nunca devemos imaginar, não apenas que nós não podemos fugir de Deus, mas imaginar Deus como sendo apenas o nosso Deus. Os caminhos de Deus, eles são gloriosos demais. E aqui no livro de Jonas nós vamos vendo isso. Deus chama Jonas para pregar em Nínive. Ele foge porque ele não quer que o evangelho chegue. E quando eu falo evangelho é porque no Antigo Testamento existia evangelho, segundo Hebreus 4:2. Ele não quer que o evangelho chegue ali em Nínive, uma cidade gentia, inimigo de Israel. Mas de alguma forma Deus está ensinando o tempo todo a Jonas, inclusive através da conversão desses marinheiros. São lições poderosas que Jonas está ensinando. Ele salva quem ele quer, ele busca quem ele quer. Quem somos nós para dizermos que um pecador qualquer, porque nós não gostamos dele, ele é indigno da graça de Deus? Quem somos nós?
Quem somos nós para fazer isso? E o Senhor Jesus, na Nova Aliança, vem exatamente ampliar esse leque, mostrando que a salvação também agora na Nova Aliança se expande de forma gloriosa para os gentios. Jesus é luz para os gentios. Mas de alguma forma essa conversão já é um vislumbre dessa obra gloriosa. Nós vemos, por exemplo, lá em Atos, capítulo 10, quando Pedro chega ali na casa de Cornélio, e nós vemos Pedro com aquela reticência em pregar o evangelho a gentios. E o Senhor vai mostrando que o evangelho agora, na nova aliança, ele se expande para todos. Todos aqueles que o Senhor chamar podem ser objetos da sua graça e amor. Ninguém, não há nenhum pecador que seja inalcançável. Porque o amor de Deus é glorioso. E eu quero concluir lembrando algo importante a você. Lembrar algo para todos aqueles que estão me ouvindo e que querem, de alguma forma, pensam em escapar de Deus. Várias vezes nós pensamos realmente em escapar de Deus. E quando eu digo escapar de Deus, é seguir por um caminho diametralmente oposto àquilo que Ele ensina em Sua palavra. Nós pensamos nisso. Mas ninguém pode escapar. E ou você um dia vai estar diante dele em alegria, em exultação, em salvação, se dobrando a ele, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, quer você goste ou não, você vai fazer isso, mas você pode fazer isso em alegria, no seu Salvador, naquele que mudou a sua vida, ou um dia você vai fazer isso debaixo de condenação, debaixo do juízo de Deus. E você também vai descobrir naquele dia que ninguém pode escapar de Deus. Nem justos, nem ímpios, ninguém. E a figura de Apocalipse, da vinda de Jesus, é exatamente essa, em Apocalipse, no capítulo 6. Onde os homens tentam se esconder da ira do Cordeiro, da justiça do Cordeiro. E o versículo 16 diz assim: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quem pode escapar? Quem pode escapar? Quem pode escapar de Deus? Ninguém! Se você está vivendo tentando escapar de Deus, saia desse caminho, isso é loucura. Ninguém escapa. Não importa a sua idade, se você é jovem, criança, adolescente, velho, todos nós vamos morrer e um dia estaremos diante do juiz. Ninguém escapa. E nós podemos ir para a presença do Senhor em conversão, em retorno, servindo com alegria, temendo a esse Deus, ou nós poderemos ir como condenados. Mas mesmo assim, todos estarão um dia diante do grande tribunal. É impossível escapar de Deus. Nunca esqueça. Essa é a grande lição de Jonas. É impossível escapar de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome que é santo, vivo e verdadeiro. Tenha misericórdia de nós, pecadores, porque algumas vezes nós realmente começamos a agir como Jonas, achando que podemos escapar do Senhor, seguir o nosso próprio caminho. Mas essa é a loucura do nosso coração. Ninguém pode escapar do Senhor. E nós queremos Te louvar pelo Teu amor também nessa manhã, pela Tua graça. Porque se não fosse pela graça do Senhor, há muito que nós já estaríamos distantes dos Teus caminhos. Conhecemos a nossa dureza, muitas vezes o engano que o pecado procura produzir em nós. E nós Te louvamos porque é o Teu Espírito que produz arrependimento em nosso coração. O arrependimento segundo Deus, como diz a Tua palavra, é graças a essa obra gloriosa do Senhor, a presença do Espírito em nós, que o Senhor está sempre nos fazendo retornar
aos teus caminhos. Muito obrigado por isso. O Senhor está sempre nos apontando o caminho. E que nós possamos sempre andar nesse caminho. O caminho que nos leva a uma vida de comunhão e de intimidade com o Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Aliás, vamos receber a bênção apostólica, nós já oramos ao Senhor. Em seguida, eu trarei alguns avisos também nessa manhã. Vamos terminar o nosso culto recebendo a bênção. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, meus irmãos. Amém.